Olá, eu sou João Henrique Faria. Eu sou o Nilson Rachizumi. Nós vamos apresentar mais um programa Alcateia Cast aqui na Ligue TV. E hoje nós vamos receber aqui, para falar de eleições 2024, Dani Braga. Diretamente do Tocantins, eleições nas capitais, eleições no interior. Eleições 2024. E agora nós vamos falar com a Dani Braga para conversar sobre eleições 2024, período que já começou. A Dani Braga está lá em Palmas, no Tocantins, e vai conversar com a gente sobre as eleições na capital. Aliás, eu nem sei se ela está em Palmas hoje, porque ela viaja tanto, né? Mas ela vai falar com a gente sobre as eleições na capital e vai falar também com a gente sobre as eleições em uma cidade do interior. Inclusive, ela acabou de fazer uma extemporânea, né, Dani? Sim, é um prazer aqui estar com vocês. Queria parabenizar a Alcateia por essa iniciativa maravilhosa de poder contemplar aí todos os cenários brasileiros das capitais com uma análise para a galera que gosta de política, que gosta de marketing político, e tem muita gente que quer informações mais aprofundadas sobre isso. Hoje eu estou sim aqui na minha terrinha, estou em Palmas, eu cheguei hoje de madrugada, vou viajar semana que vem, mas vou passar uns dias, vou conseguir passar uns 4, 5 dias aqui em casa essa semana, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, meninos. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos, é uma satisfação que você esteja por aqui conosco, participando, e eu vou pedir para que você se apresente. Fala um pouco do seu currículo, da sua trajetória. Bem, meu nome é Dani Braga, eu sou estrategista na área de marketing político e de marketing digital. Eu comecei na política há 20 anos atrás, no movimento estudantil. Quando eu me formei, há 16 anos atrás, eu decidi migrar para a área de comunicação política. Comecei numa assessoria de imprensa na Câmara Municipal, atendendo um vereador. Entre 2012 e 2013, eu tive contato com o universo das redes sociais. A partir daí, eu comecei a coordenar núcleos digitais de campanha e de pré-campanha. Eu trabalhei nesses núcleos digitais até 2020, quando eu fundei a minha própria empresa, quando eu fundei a minha consultoria e eu passei a atuar como estrategista. Comecei numa campanha difícil, que era uma campanha que a gente estava em pandemia. O ano passado, eu assinei campanhas, a estratégia de campanhas de deputado estadual e deputado federal, que foram vitoriosas. E agora eu tive a felicidade de assinar a estratégia de uma campanha e coordenar o marketing de uma campanha para a Prefeitura de São Simão, numa campanha suplementar. Assumir o marketing de um candidato que era considerado um azarão, né? Porque foi uma campanha de Davi contra Golias, era contra tudo e contra todos, e a gente conseguiu ganhar, desmistificando até algo que existe, que é a marketing não serve para cidades pequenas. Em cidades pequenas, o que funciona é a compra de voto. Lá a gente utilizou o marketing, utilizamos a nossa estratégia deu bastante certo e nós conseguimos sair com a vitória. Pois é, Dani, esse quadro nosso, Eleições 2024, dá justamente a oportunidade da gente poder fazer um pouquinho a análise como que nos estados as pessoas estão vendo que trabalham diretamente com estratégia, com marketing político, estão vendo a eleição na capital e numa cidade do interior. Você já antecipou um pouquinho aí dessa extemporânea que você fez e que vai ser um mandato curto, né? Daqui a pouco você vai falar sobre isso. Esse nosso quadro, ele é Eleições 2024, de olho nas capitais, de olho no interior. Vamos começar pela capital? Como é que está o quadro político aí em Palmas? Olha, o quadro político aqui em Palmas, ele é um quadro que ainda está indefinido, porque muitos candidatos ainda estão se colocando para jogo. A prefeita, ela ainda não disse quem é o candidato que vai apoiar a prefeita de Palmas. Cíntia Ribeiro não vai à reeleição. E um dos grandes objetivos dela, para que ela possa crescer, digamos assim, no seu projeto político estadual para 2026, passa por conseguir eleger um aliado para a prefeitura da capital. No entanto,
a gente tem um cenário novo aqui no sentido do que abrange a oposição. E especialmente porque é a primeira vez que Palmas vai ter segundo turno em 2024. Então, nós vamos viver uma eleição atípica para os profissionais e para os políticos aqui no estado que trabalham com a capital. Nós temos no cenário aqui uma prefeita que não vai à reeleição e vai buscar eleger o seu sucessor. Ela ainda não revelou a público quem seria esse seu sucessor ou sua sucessora para a disputa em 2024, mas com certeza 2024 passa pela estratégia de ela concorrer a um cargo, por exemplo, numa majoritária em 2026. E aí nós temos uma outra conjuntura no que tange à oposição hoje da capital. A gente tem alguns candidatos que deram a cara hoje, que estão fazendo pré-campanha, e aí eu quero destacar alguns deles. Nós temos o deputado Júnior Gel, que na última eleição foi o segundo colocado. Ele é um deputado que se coloca numa posição mais independente na Assembleia. Ele foi vereador de Palmas e ele também se colocava numa posição mais independente, segue com a sua pré-candidatura, mas, na minha avaliação, a candidatura dele, se não conseguir, por exemplo, ser apoiado por outros candidatos que eventualmente possam desistir, ou mesmo que ele seja o nome da prefeita para concorrer à Prefeitura de Palmas, a candidatura dele tende a desidratar, exatamente pelo caráter independente que ela tem. A gente não está vivendo mais o período de pandemia, a gente tem um outro quadro onde outros nomes de oposição à prefeita de Palmas se destacaram bem mais do que ele nesse momento. Então, eu vejo que ele, apesar de ser um nome que não pode ser desprezado, porque foi o segundo colocado nas últimas eleições de Palmas, eu não vejo ele com condições de construir uma candidatura forte se sua candidatura forte não for assumida pelo Paço Municipal ou pela desistência de outros candidatos que também tenham relevância. A gente tem aqui também no cenário o Eduardo Siqueira Campos. Ele é filho do criador do Estado, Siqueira Campos, que morreu esse ano. Ele tem uma candidatura que também ainda é incipiente, ele carrega o peso do nome, digamos assim, carrega o peso da camisa, mas ele tem ele veio desidratando, digamos assim, politicamente ao longo do tempo. A família veio perdendo relevância, mas ele é um dos quadros mais preparados do Estado e, com certeza, ele é um dos quadros que busca se posicionar, assim como o Júnior Gel, para tentar ou o apoio do Paço Municipal ou o apoio de outros candidatos que, eventualmente, tentem uma resistência, que eventualmente desistam de estar na disputa e queiram compor. No quadro da oposição mais contundente à prefeita de Palmas hoje, a gente tem dois nomes. O primeiro é o do Carlos Amasta, que é o ex-prefeito de Palmas. Ele saiu... ele foi um prefeito super bem avaliado. Ele é um colombiano. Palmas é uma cidade sui generis. Ela elegeu um colombiano para ser prefeito e o prefeito ele saiu com alto índice de popularidade, mas ele saiu no meio do mandato, deixando a sua vice, Cíntia Ribeiro, que, assim que passou a eleição para o governo, uma eleição também suplementar, onde o governador do Tocantins havia sido cassado, ele tentou disputar o governo, saiu da prefeitura, perdeu, não chegou nem a disputar o segundo turno dessa eleição suplementar. E a partir do momento em que todo esse processo de eleição para o governo acabou, a Cíntia deu seu apoio para o Amasta, depois disso rompeu politicamente com ele. O Amasta ele seguia como principal nome da oposição, até que houve as últimas eleições para a prefeitura em 2020, e ali foi eleita uma nova líder, que se chama Janade Valcari. A Janade Valcari conseguiu, na sua primeira legislatura,
já ser eleita presidente da Câmara Municipal de Palmas. A Janaíde Valcari, ela tem um estilo de político que é mais midiático. Então, ela começou a fazer várias fiscalizações em loco, de UPA, de diversos locais na cidade, e ela começou a ter muito destaque. Então, aquele pessoal que era contra a Cíntia, digamos assim, não gostava da prefeita Cíntia Ribeiro, queria votar numa oposição, que antes estavam pensando, digamos assim, tinham mais intenção de votar no Amasta, hoje a gente vê que se deslocou. Hoje a Janade é o nome da oposição mais contundente à prefeita, que tem uma maior chance, eu acredito, de estar no segundo turno. Ela é uma pessoa que tem se destacado muito nesse cenário. Dani, deixa eu perguntar um negócio para você. Você ainda vai continuar com essa análise, talvez até existam mais nomes, mas eu queria lançar uma pergunta para você em relação a esses nomes que você tá lançando até agora, que você está dizendo. Duas coisas chamaram muito a minha atenção. Um é o papel da atual prefeita dentro do processo, não é? Que parece ser muito importante, ou seja, muita gente esperando para ver quem é que ela vai apoiar. Né? Então, muito provavelmente, ela tem uma aceitação boa para se estar vendo essa espera. A segunda questão que eu queria lançar para você é o seguinte: a tal da polarização que muito se fala no país inteiro e em muitas capitais, isso também talvez esteja ocorrendo, uma repercussão do cenário nacional no cenário das capitais. Aí em Palmas isso ocorre. Então, a situação da prefeita e a questão do cenário nacional implicando na eleição local. Olha, em relação à eleição local, no Tocantins, o Lula e os candidatos do PT sempre venceram. Agora, em Palmas, especificamente, o PT sempre perdeu. Então, já a Marina já ganhou em Palmas, o Aécio já ganhou em Palmas, Bolsonaro ganhou em Palmas. Então, eu acredito que não exista um interesse grande de nenhuma das partes de nacionalizar essa disputa. Até porque a gente tem tanto o governo Lula, que vai bem, né? Então não seria interessante brigar com o governo federal nesse momento, e a gente tem o Bolsonaro fragilizado nesse momento. Então não vejo como uma boa estratégia para ninguém que concorre à Prefeitura de Palmas nacionalizar essa disputa, porque poderia terminar conquistando uma rejeição que não é sua, entende? Era se colocar num cenário muito mais improvável. Bem, a prefeita, a gente não pode dizer que ela não faz uma gestão que eu avalio como ruim, mas ela sofre alguns desgastes, né? Um dos principais é que ela não renovou, na verdade, a concessão de transporte público na cidade, e a prefeitura assumiu isso. Isso está trazendo uma série de desgastes para ela em relação à mobilidade urbana, ao transporte público, porque Palmas é uma cidade que não é adensada e a maioria das pessoas mora no plano diretor sul e precisa se deslocar de ônibus. Palmas não é uma cidade de clima ameno, é uma cidade muito quente, então não dá para as pessoas percorrerem essas grandes distâncias de bicicleta, por exemplo, em sua maioria. Ela pegou muito esse desgaste para ela em relação a isso. Agora, eu não vejo que a Cíntia faça uma gestão ruim, mas ela está longe de ter a avaliação que o governador, por exemplo, Wanderlei Barbosa, tem. Hoje, o governador do Tocantins é o governador mais bem avaliado do Brasil, mas a Cíntia não é nada desprezível nesse contexto, porque ela é a pessoa que está na máquina pública nesse momento, né? Ela tem a máquina, ela tem o marido dela é deputado estadual, ela controla um partido hoje que é o PSDB, se eu não me engano, é a única prefeita, né, mulher de capitais, e ela é a única do PSDB também. Então, a gente tem ela num contexto fortalecido para disputar essas eleições municipais.
mas quem ela apoiar, com certeza vai ter alguma força, porque por mais que ela não seja digamos assim, quase uma unanimidade em aprovação, ela também não faz uma gestão ruim, não é uma pessoa que a gente possa dizer, ela é a prefeita mais mal avaliada, que Palmas já teve, por exemplo. Muito bem, Dani, obrigado. E agora eu quero pedir para você fazer uma avaliação a respeito de como é que vão essas eleições de 2024 no interior do Tocantins. Tem alguns cenários, assim, Gurupi é a terceira maior cidade do estado, a prefeita Josi Nunes ela vai para a reeleição. A Josi Nunes ela ganhou a última eleição apertado do candidato que era apoiado pelo prefeito, que era super bem avaliado. O ex-prefeito de Gurupi, muito bem avaliado hoje, é o vice-governador do estado, que se chama Laurez Moreira. E ainda não tem um indicativo, apesar de que eles conversam bem institucionalmente, que Laurez vai dar o apoio do Estado para Josi Nunes no contexto atual. Então, a gente tem que ver se algum dos deputados estaduais de Gurupi, que são Gutierrez Torquato, de quem Josi ganhou na última eleição e é sobrinho de Laurez Moreira, vai concorrer à prefeitura de Gurupi, ou se Eduardo Fortes, que era o vice na chapa de Gutierrez Torquato, vai topar uma disputa em Gurupi agora com a Josi Nunes indo à reeleição. Naquela época, o apoio do Estado foi determinante para a Josi, que começou perdendo a disputa e ganhou por uma margem pequena de votos no final. Então, a gente vai ter que... Tem todo esse cenário para a gente conseguir avaliar. A gente tem ali também um empresário, que é o Ataídes Oliveira, construiu um shopping recentemente na cidade, se mudou para a cidade, tem pretensões políticas, pode tentar um espaço na prefeitura, mas ele eu vejo como uma pessoa que tenha uma possibilidade menor de fazer essa disputa de maneira competitiva. Por ser uma disputa à reeleição, que se um desses um desses deputados estaduais resolva se candidatar, ou mesmo alguém que a cidade já conheça muito e tenha respeito, como, por exemplo, o empresário Oswaldo Chival, que já foi candidato a vice do Amasta como governador, é o padrinho político do Eduardo Fortes, e goza de uma grande e boa reputação na cidade de Gurupi. Ele é um empresário, enfim, gera muitos empregos, gera muita renda para a cidade, é bastante valorizado. Então, a gente tem esse cenário um pouco mais aberto em Gurupi do ponto de vista da oposição, que as definições desse cenário de quem de fato vai disputar, se tem mandato, se não tem mandato, por quem vai ser apoiado, se o governo do estado de fato vai se posicionar contra ou a favor da prefeita, vão dizer muito sobre as reais chances de reeleição que a Josi vai ter. Claro, ela disputa uma reeleição, então é franca favorita nesse momento, mas existe uma força muito grande política da região sul, que eu acredito que há tempos não era tão valorizada como é hoje. Tem hoje um vice-governador de Gurupi, a mesma cidade, tem um vice-governador e 2 deputados estaduais bem votados que estiveram na mesma chapa. Muito bem, Dani. A gente está vendo também que você, além de atuando como consultora política, você tem atuado também como palestrante importante em vários eventos espalhados pelo Brasil. Como é que isso está se dando e conta um pouco dessa experiência para a gente, por favor. Estou adorando, né? Estou adorando essa experiência de poder dar palestras em todo o Brasil, de conhecer muitas pessoas, de conhecer novas realidades. E eu acredito que estar no palco é como se fosse um presente, uma realização para a carreira que eu venho construindo há tanto tempo, né? Eu vejo que quando muitas pessoas pensam, quem é o profissional de marketing que assina essa campanha, normalmente alguém pensa em marqueteiro, né? Normalmente alguém pensa esse nome no masculino e com certeza pensa numa pessoa que é completamente diferente de mim para ocupar esses espaços. Então eu tenho
muita felicidade, eu tenho muito orgulho de estar vivendo esse período de realização, de reconhecimento do meu trabalho, de valorização das minhas experiências, de oportunidade de me conectar com novos e bons profissionais do marketing político em todo o Brasil, porque isso era um sonho, e agora esse sonho se tornou realidade. Então, eu espero que daqui para frente eu consiga viver muito mais essa experiência. Gosto muito de ser palestrante, gosto muito de poder estar no palco, gosto muito de compartilhar conhecimento. E eu acredito que o Compol, que é um dos encontros que a gente está fazendo muito esse ano em várias regiões do Brasil, ele foi um marco para o marketing político, porque você tem no país grandes profissionais que têm grande capacidade de mobilização para cursos e que dão cursos muito bons. Mas a gente não tinha um espaço no Brasil que reunisse todas as tendências do marketing político para estar num palco falando sobre as suas experiências, os seus métodos, e muitos métodos, muitas vezes, que não, digamos assim, que não confluem, né? Que divergem entre si, mas que todo mundo tem o maior respeito, e a pessoa que assiste as palestras, a pessoa que participa do evento, ela vai decidir, né, que tipo de metodologia de trabalho ela acha melhor, que tipo de profissional que ela acha que é mais interessante para ela estar conectada. Então, eu acredito que por isso o Compol é um marco. E até por isso, eu acredito que este evento tenha tanto sucesso na sua etapa de regionalização. A gente já tem vários Compols agendados em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil. Eles estão sendo um sucesso total, porque todo mundo está abraçando esse evento e todo mundo está abraçando a possibilidade de poder revelar talentos locais, de dar espaço para pessoas que nunca tiveram num palco, dar espaço para pessoas que têm um excelente trabalho e que muitas vezes ninguém viu palestrar. E eu acredito que isso é algo que renova o mercado, traz para dentro do mercado mais gente bacana para trabalhar, para ter visibilidade. E nós temos um quadro aqui no Alcateia Cast, que é o Marqueteiro Não, tá certo? Então, a gente vai nessa linha de considerar que somos consultores em marketing político, que somos estrategistas, que somos profissionais de marketing, tirando esse tom pejorativo do marqueteiro, que até mesmo gera o machismo, né? Por que marqueteiro e não marqueteira, né? Na verdade, nenhum dos dois, né? Nós estamos aqui numa linha de marqueteiro não, marqueteira não. Obrigado demais pela sua participação. Em breve a gente vai estar junto, se tudo correr bem, no pós-graduação Lato Sensu em marketing político eleitoral da PUC Minas. Você está lá como professora, o Nilson também está lá no nosso corpo de professores. Vai ser uma turma muito bacana que vai estar junta e a gente quer te agradecer muito. Nós da Alcateia Política, nós do Alcateia Cast, da Ligue TV, que é a emissora que abraçou esse projeto do Alcateia Cast, da gente poder estar discutindo marketing político e poder estar mostrando às pessoas que fazem o marketing político pelo país todo. E é uma alegria ter você aqui conversando com a gente. Obrigado demais. Muito obrigado, Dani. Uma satisfação e um privilégio ter você aqui conosco. Obrigada, eu agradeço muito pelo convite da Alcateia. Eu sou muito grata também por poder ter partilhado diversos espaços, né, de curso com vocês, de sala de aula junto com vocês, e de que daqui a algum tempo a gente vai viver essa experiência de nós sermos professores juntos e ajudarmos a compartilhar conhecimento na pós-graduação. Agradeço o convite tanto para ser professora como para estar aqui hoje no Alcateia, e também pelo carinho, pelo reconhecimento do meu trabalho, que eu sempre tive de vocês dois enquanto profissionais, e também dos nossos outros amigos que fazem parte da Alcateia Política. É uma iniciativa que eu acho muito bacana. Espero que a gente possa, inclusive, fazer num outro momento alguma coisa junto aí nas redes sociais, quem sabe uma collab, enfim, alguma outra coisa,
para que a gente possa continuar estreitando esses laços e falando de marketing político pelo Vamos fazer país. sim, com certeza, viu, Dani? Então a gente esteve aqui hoje no Alcateia Política, não, Alcateia Cast da Alcateia Política e da Ligue TV, Dani Braga, diretamente lá do Tocantins, falando de Palmas. Obrigado demais, grande abraço, beijo no seu coração. E a gente volta com outros Alcateia Casts e a Dani mais pra frente vai estar conversando com a gente de outras coisas. Um grande beijo e até uma próxima. Até mais, obrigado, Dani. Alcateia Cast. Marqueteiro não! Olá, meus amigos, a nossa conversa de hoje no quadro Marqueteiro Não é com o Rodrigo Mendes, que conversa com a gente diretamente de Jundiaí, em São Paulo. Rodrigo, tudo bem, meu amigo? Tudo jóia? Grande prazer conversar com vocês, trocar algumas ideias aí sobre marketing político. Coisa boa, quem está comigo aqui é o Nilson Rachizumi e nós vamos bater um papo contigo. Olha, gente, primeiro eu quero falar um pouquinho do Rodrigo. O Rodrigo é cientista político, o Rodrigo já foi secretário de Estado de Comunicação no Mato Grosso do Sul, o Rodrigo já teve várias empresas, inclusive de pesquisa, sócio da SIM lá na Paraíba, empresa de comunicação, tem a própria empresa dele, a RMR. Então, Rodrigo, nessa história toda, muita estrada para contar, muita campanha feita e o papo hoje vai ser bom, né? Espero que sim, né? Já são 60 campanhas eleitorais, aproximadamente aí 30 anos de estrada no marketing político. Enfim, história para contar não falta. Muito bem, Rodrigo. E conta, então, pode começar contando para a gente aquele que você considera o seu maior desafio profissional? Pode ser? Olha, vamos pegar um mais recente aí, por exemplo, a eleição do ex-governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Reinaldo era deputado federal e quando a gente começou o trabalho lá, ele tinha aproximadamente uns 4% de intenção de voto, era muito desconhecido no estado, ele tinha sido prefeito da cidade dele, que chama Maracaju, que é uma cidade pequena no estado, e a gente ia disputar a eleição contra o senador Delcídio Amaral, que tinha 65% de intenção de voto, e tinha sido presidente da CPI dos Correios, tinha tido um destaque importante, e também contra o prefeito, o ex-prefeito da capital, Nelsinho Trati, que tinha lá seus 20%. Então a gente começou a eleição assim, numa situação muito desfavorável, né? Era um desafio muito grande. Aí na verdade, eu encomendei uma pesquisa qualitativa, que nessa pesquisa a gente identificou que tinha, eu acho, uma única oportunidade realmente de a gente tentar virar esse jogo, que era flanquear, fazer, na verdade, um ataque direto ao líder, né? Porque já estava começando a aparecer aquelas coisas de desvios lá na Petrobras, do chamado Petrolão, né? E o candidato topou, ele fez na convenção um ataque frontal ao líder, e eu acho que foi uma falha do líder responder logo prontamente a esse ataque, e a gente então começou a polarizar com o líder. O conceito da campanha era mudança de verdade, e foi uma campanha muito dura, muito agressiva, a gente atacou muito no primeiro turno, e conseguimos passar para o segundo turno contra o Delcídio, né, e fazendo também uma estratégia territorial muito focada também. A gente praticamente perdeu em todos os municípios, e só ganhamos em Campo Grande, a capital, e na segunda maior colégio, que é Dourados, né? Fomos para o segundo turno, e aí o jogo se inverteu, porque ele que passou a nos atacar, e nós ficamos na defesa, porque logo a gente passou a liderar, e ganhamos a eleição, né? Na sequência, eu viro secretário de Comunicação do Estado. Casey, me diga uma coisa, você falou algo aí que eu acho muito importante. Você disse assim, nós montamos uma estratégia e o candidato topou. Isso é fundamental, né? Quer dizer, ter essa sintonia entre quem está propondo a estratégia de campanha e a atitude do candidato em relação a essa estratégia proposta. E quando acontece o contrário, Rodrigo, já bateu alguma coisa aí na sua vida, nessas campanhas todas que você fez, que na hora que você propõe a estratégia, o cara, ou a mulher ou o homem candidato ali àquele cargo não vai, a pessoa não chega junto?
Muitas vezes, claro. Nem sempre aquilo que o consultor de marketing político orienta, o candidato segue. Eu vou dar um exemplo recente, que não tem nada a ver com macroestratégia, mas tem a ver com comportamento, né? Uma das coisas que às vezes as pessoas nem prestam tanta atenção, mas é a condição física e psicológica do candidato, né? Que ele precisa se preservar em alguma medida durante a pré-campanha, fisicamente mesmo. Não adianta ficar correndo demais numa pré-campanha e chegar na hora, vamos dizer, da onça beber água mesmo lá na campanha, que você tem debate, etc., e que o candidato precisa estar forte, vigorado, etc., e ele estiver cansado, estiver estressado, estiver estafado, né? Então, numa última eleição de governador que eu fiz, eu falava para o candidato: olha, se preserva, não precisa ir em tanta reunião agora, deixa chegar na campanha. E ele fez o contrário, ele não ouviu o consultor e cansou. Quando chegou durante a campanha, ele estava acabado, né? Ia para o debate estressado, não conseguia treinar direito, porque precisava dormir, precisava descansar, né? Porque desgastou demais no primeiro turno, na pré-campanha. Então, acontece várias vezes, nem sempre o que a pesquisa diz e a gente orienta, o candidato acha que não é isso, e às vezes dá errado. E me diz uma coisa, Rodrigo, com relação à tendência de reeleição, o que te parece? Olha, eu fiz um estudo recente outro dia aí, pegando todas as reeleições de prefeito, né, desde a aprovação da emenda da reeleição até hoje, e a gente chegou a uma média histórica de 58%, que seria a taxa de reeleição dos prefeitos. Pensando que em 2020, a última eleição de prefeito, nós tivemos 63% de reeleição. E aí eu estava conversando com um amigo em São Paulo, segunda-feira, sobre a questão das tendências aí para essa próxima eleição, e a gente estava vendo nas quantitativas, na avaliação dos prefeitos, mas também nas próprias qualitativas, que os prefeitos, em geral, estão bem avaliados, né? Em geral, a população está gostando do trabalho dos prefeitos e que, em sendo assim, há uma probabilidade muito grande de se repetir esse número aí de 2020, né? Uma taxa de reeleição acima de 60%. Me parece que está bem estabelecida essa tendência aí de uma grande probabilidade de reeleição dos prefeitos. Muito bem. Eu vi aqui, Rodrigo, inclusive numa conversa que nós tivemos recentemente, eu estou olhando aqui no celular e recuperando aqueles números que você me passou, que dão essa linha histórica. Aqui está assim, ó, 2000, 63%, 2004, 58%, 2008, 60%, 2012, 55%, 2016, 47%, e volta a ter um crescimento muito grande em 2020, 63%. Ora, tá, essa notícia é muito boa para aqueles que são prefeitos, né? Agora, quem está na oposição, como é que vai ser o jogo, Rodrigo? Para começar, eu acho que quem está na oposição tem que correr mais rápido, né? Tem que começar mais cedo a corrida, tem que se preparar e começar mais cedo a corrida. Então, eu acho que talvez esse número indique o seguinte, que a pré-campanha é absolutamente fundamental para quem está na oposição, porque ou você vai desconstruir um discurso de continuidade, e para isso você precisa ter argumento de que tem determinadas coisas que não estão tão boas, que precisam melhorar, né, apontar falhas para, eventualmente, até diminuir um pouco esse índice favorável aos prefeitos, ao prefeito que você vai disputar, né? Isso exige também uma preparação no sentido de construção de um banco de dados, por exemplo, da cidade. Quais são os números da cidade, a taxa disso, a taxa daquilo, né? Os índices de habitação, de emprego, etc. A construção dessas informações de qualidade, que, por exemplo, você vai usar num debate, você vai usar num programa eleitoral, você vai usar na sua rede social, é muito importante. Você não faz isso do dia para a noite, né? Eu sempre falo, a pré-campanha é o momento que a gente vai plantar
e a gente vai colher lá na campanha. Então, se você não plantar agora, você não vai ter colheita boa lá na frente, né? Então, agora é para organizar, para preparar, para semear, para juntar informação de qualidade, para eventualmente ter um discurso de desconstrução, né? Mostrar por que vale a pena mudar, porque mudar, em geral, é complicado, né? Mas você tem que provar para a população que eventualmente vale a pena mudar. Muito bem. Obrigado, Rodrigo. Eu quero deixar aqui um convite já antecipado para que a gente tenha a oportunidade de fazer novas conversas. Eu entendo claramente que você tem experiência, inclusive, para compartilhar, que nós, nessa oportunidade, ainda não pudemos aproveitar na plenitude, mas eu deixo aberto aqui a nossa disposição para que você volte novamente, para que a gente possa, então, compartilhar um pouco mais com a nossa audiência. E aí, Rodrigo, vem também aquele convite que a gente faz sempre aqui, né? Que nós vamos fazer sempre para os nossos convidados que vêm para esse quadro Marqueteiro Não. Vão soltar um Marqueteiro Não aí? Vamos soltar junto no 3? Ó, vamos lá, hein? 1, 2, 3. Marqueteiro Não! Aí, obrigado, Rodrigo. Obrigado demais. Sucesso para você nas eleições aí de 2024. Trabalho super competente que você vem fazendo já aí há quase 3 décadas, e a gente espera sempre estar junto e ter você aqui no Alcateia Cast compartilhando suas ideias conosco. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Sempre que precisar, pode me chamar que eu estou aí. Chegamos ao final de mais um Alcateia Cast. Gostamos de contar com a sua audiência, queremos que você continue conosco para discutir os assuntos do marketing político aqui na Ligue TV. Alcateia Cast. Ligue TV, Alcateia Política e muita discussão sobre campanhas eleitorais e tudo que envolve o marketing político.